Vamos pegar o avião e vamos até os Estados Unidos, onde o Donald Trump vai tomar posse hoje. A economia é um dos assuntos que gera expectativa após a posse de Trump, que vai ocorrer daqui a pouquinho. Eu já pergunto para o Van Dijk se ele está otimista em relação ao novo governo Trump e como o mercado está se preparando para a posse, sabendo que nos Estados Unidos é feriado, aqui as coisas não estão também muito intensas, todo mundo esperando, Van Dijk? Certamente, José Inácio. Para mim, eu sou muito positivo. Tenho uma grande expectativa que o governo Trump vai ser um governo muito bom, e bom para os Estados Unidos e bom para o mundo. Existem dois itens na agenda que me dão muita essa sensação de positivismo com esse segundo governo Trump. Primeiro, a desregulamentação das indústrias, o setor financeiro e o setor de produção de energia. Tá? Principalmente as questões das burocracias criadas pelos governos, pelo governo Biden, que restringiu a exploração e produção de gás natural e de petróleo em terras federais. Isso vai aumentar muito a oferta de gás natural, muito a oferta de petróleo e vai trazer o preço para baixo, mesmo com qualquer tipo de problema na Rússia ou no Oriente Médio. Quer dizer, isso consegue diminuir a volatilidade do custo dessas matérias-primas fundamentais para a indústria hoje, que os Estados Unidos têm maior vantagem comparativa e que lidera o mundo, que é a indústria da inteligência artificial. A inteligência artificial focalizada dentro do setor industrial tem dado para os Estados Unidos um espaço muito grande de aumento de produtividade. E com um custo de insumos ainda menor e desregulamentação de investimentos que vão ser focados, muitos desses dólares liberados com a desregulamentação vão parar nas empresas que estão na frente, né, no cutting edge, na produção e do desenvolvimento de inteligência artificial. E isso vai retroalimentar na economia e aumentar ainda mais a produtividade americana, tem saltado, comparado com o resto do mundo, em grandes saltos notáveis nos últimos 15 anos. O outro ponto muito importante é a questão de corte de impostos, né? Esse corte de impostos vai retroalimentar tanto o mercado financeiro com investimentos, como esse mercado financeiro vai canalizar esses recursos para as empresas mais eficientes e que estão gerando maior possibilidade de lucratividade e crescimento nos Estados Unidos. Isso vai dar um impulso bastante grande para o S&P 500, para a Nasdaq e a oportunidade de investimento em setores como o setor bancário, o setor de tecnologia nos Estados Unidos e o setor de energia. Eu vejo isso como muito bem-vindo e isso cria também uma oportunidade dos Estados Unidos se posicionarem como um grande parceiro, ainda maior parceiro da União Europeia, na venda de gás natural liquefato, uma vez que a relação com a Rússia e principalmente aquelas tubulações que traziam gás russo através da Ucrânia, eles findaram essa operação no dia 1º de janeiro desse ano. Isso aumentou muito o custo energético para os países europeus, principalmente para a Alemanha. Então eu vejo isso como um grande alento para a Europa. Isso tudo traz boas notícias para o mundo e isso traz notícias boas para o Brasil também. E diretamente para o Brasil, Trump deve se dar ao trabalho de pensar em uma política específica, seja para favorecer, em tese, o Bolsonaro, que seria mais alinhado politicamente à visão de mundo dele, ou o Brasil simplesmente não está nas prioridades e vai ser afetado indiretamente, justamente por essas outras decisões importantes que ele vai tomar? Não, o Brasil vai ser afetado, sim. O Trump ele está reeditando a política Monroe, a doutrina Monroe nas Américas, principalmente na América Latina e Central. O que isso significa? Trump está muito preocupado, grande parte da fala dele de reocupar o Canal do Panamá é a questão da presença chinesa na América Latina. Existe uma grande preocupação do presidente Donald Trump com relação à participação da China, tanto nas questões militares como questões econômicas na região. A gente precisa dizer o seguinte, há pouco tempo o Peru entrou num acordo com a China que vai ter uma base
chinesa lá. É uma espécie de porto. Esse porto pode se transformar numa base naval, inclusive para a marinha chinesa, em áreas que são, vamos dizer assim, do domínio norte-americano, quando faz parte desse hemisfério ocidental. Então, pode ter certeza que vai existir questões tanto econômicas como políticas que vão pressionar o Lula, principalmente no alinhamento ou desalinhamento com a Venezuela e com Cuba. Essas são questões essenciais, uma vez que o governo brasileiro tem sido o aliado da hora, tanto da Venezuela como de Cuba. A Venezuela, a questão é muito grave, uma vez que é um país central em questões de produção de energia, de petróleo, alinhado com uma série de práticas com países como Rússia, como Irã, etc., que são países que promovem o terror e o terrorismo internacional. Existe também a percepção que a Venezuela virou terra de ninguém, controlada por narcotraficantes. Inclusive, existe um prêmio de 25 milhões de dólares para quem prendeu Maduro. Muito dos insumos e drogas que chegam aos Estados Unidos passam pela Venezuela. Isso se transformou numa das preocupações do Trump com a América Latina. Obviamente que o Brasil, comercialmente, tem um déficit de balança comercial com os Estados Unidos. É leve, mas tem. Tá? E os Estados Unidos é o maior comprador de produtos brasileiros de alto valor agregado. A gente exporta muito pouco de valor agregado para o mundo, muito pouco. A gente tem muito pouco produção de produtos com valor agregado, com alto valor agregado. Mas quem é o maior comprador de produtos de alto valor agregado? Os Estados Unidos. São Muito 31 bilhões de dólares. E vamos chamar os nossos analistas para o quadro Reunião de Pauta. Roda a vinheta. Começou há pouco a solenidade de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O evento começou às 8 horas da manhã, horário local, e agora está na fase de apresentações musicais. E às 14 horas haverá o juramento de Trump. Vamos ver um discurso, ou um trecho do discurso, na verdade, que Trump deu ontem, na prévia da sua posse. O vídeo foi legendado pelo nosso diretor de jornalismo, Felipe Moura Brasil. Vamos lá. I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. Alexandre Borges, boa tarde também, boa tarde Duda Teixeira, Wilson sempre conosco, mas eu pergunto para você primeiro, Alexandre, novos tempos, o que esperar do Trump 2.0? Boa tarde, Duda. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. A gente já pode botar a musiquinha lá, o YMCA, e fazer a dancinha lá do Trump, não? Não, porque senão o YouTube tá cedo derruba. ainda. Senão o YouTube derruba a gente, rapaz. O YouTube derruba a gente. Mas, produção de Brasília, acho que a gente podia pelo menos ver se a gente conseguir um chapeuzinho do YMCA. Eu pago o mico aqui ao vivo se a gente conseguir alguma coisa. Bora. Bom, vamos lá. Olha, eu acho que o mundo tem todos os motivos para estar animado com essa reestreia do Donald Trump, muito mais experiente que ele está com 78, faz 79 esse ano, então está aí chegando aos 80, um dos homens mais ricos do mundo, realizado, foi tudo que ele se meteu a fazer, ele foi um empresário de muito sucesso. Ele depois foi para o mundo das celebridades e da televisão, criou o programa O Aprendiz e fez história. Ficou 15 anos como líder de audiência. Foi um programa marcante na história da televisão mundial. O Brasil até fez uma versão brasileira com o Roberto Justus, né? Depois com o João Dória, enfim. Então, assim, ele é um homem que basicamente viveu várias vidas e todas de uma maneira muito completa e agora está voltando a Casa Branca com uma votação absolutamente realizadora e com a maioria no Congresso e com uma Suprema Corte que não é contra ele. Então ele tem a faca e o queijo na mão, ele parece muito animado, a declaração que ele deu nesse comício legendado pelo Felipe e que ele tem dado nos últimos dias é de alguém que está com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de deixar realmente uma marca e um legado importante. E nós vamos acompanhar, claro, com o jornalismo independente e vigilante que a gente faz, mas não há um motivo racional para
absoluta má vontade de muitos analistas que ficam fazendo, a gente vê aí em outros veículos, né? Fazendo alarmismo, histeria, cenário, pegando literalmente tudo que ele fala. Aliás, um parêntese, vocês devem conhecer aquele programa de humor que é o mais famoso e tradicional dos Estados Unidos, que é o Saturday Night Live, né? E no sábado, eles fizeram um segmento, inclusive tirando um sarro e sacaneando a histeria da imprensa. Eles recriaram um painel de debate da MSNBC com aquela Rachel Maddow, que é uma das maiores críticas e um dos maiores símbolos desse jornalismo esquerdista, woke. E o programa tirou um sarro engraçadíssimo, né? Eu até vi um comentário de alguém que falou assim, pô, será que até isso o Trump vai salvar, o Saturday Night Live vai voltar a ser engraçado? Né? Mas foi um trecho muito divertido, onde eles ficavam debatendo e a cada minuto assim, que eles começavam a falar alguma coisa um pouco mais, elaborar um raciocínio, entrava um breaking news, aí tocava aquele amor, peraí, breaking news. E aí entrava uma frase absurda, tipo, Trump acaba de dizer que vai trocar o Ohio pela Áustria. E aí eles fazem um debate, ficam nervosos e tal. É engraçadíssimo, né? Essa coisa da esquerda de ficar levando literalmente tudo que ele fala. Um homem que claramente a gente sabe que entre um monte de características, é um gozador, um tirador de sarro e adora brincar com vários temas que depois não viram nada, não é pauta governamental, é ele trolando o noticiário. Enfim, vamos acompanhar, deve ser uma cerimônia interessante, é uma cerimônia, inclusive, que vai ter a presença confirmada dos ex-presidentes, vai ter a presença do Joe Biden, mostrando que talvez os dois lados da política americana estejam numa disposição de um processo aí de uma volta democrática a entender que a democracia é assim mesmo, você tem entra e sai de governos, é uma coisa natural e normal, né, de troca de governo. E isso é também uma sinalização muito positiva para o mundo. O Brasil fez um trem da alegria aí de deputados, de congressistas bolsonaristas para ir assistir à posse. Espero que eles então entendam isso também e isso sirva como lição. A gente tem que discordar, a gente tem que fazer oposição, a gente tem que ficar em cima, mas dentro da democracia, dentro do respeito às leis e dentro das regras do jogo democrático. Duda Teixeira. Bom, boa tarde, turma. Achei boa tarde, Duda. Boa análise do Ale. Acho que tem realmente uma galera que acha que o mundo vai acabar agora, que olha, o Trump agora está voltando para a Casa Branca, ele não vai ter resistência. Tinha uma resistência no primeiro mandato dele, agora ele vai fazer o que ele quiser. E eu não acho que realmente é para tanto. Eu acho que ele está dando vários sinais de que está mais experiente, ele entende melhor como é que funcionam as coisas, tem escolhido melhor as pessoas, ainda que você pode dizer um ou outro ali que realmente sai um pouco da curva, mas tá mais fácil para ele, né, escolher as pessoas que vão ajudá-lo, então eu acho que não vai ser o fim do mundo. E ele já conseguiu algumas coisas. Esse estilo dele de ser meio de meter o louco, né? De falar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou espalhar o inferno no Oriente Médio. Isso às vezes pode ter resultado. Esse acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas provavelmente teve uma atuação do Trump. A maioria dos americanos acham que foi mais mérito dele do que do Joe Biden. Nesse vídeo aí ele fala também que vai resolver a guerra na Ucrânia. Essa ainda estamos esperando para ver, né? Mas a que tinha ali na faixa de Gaza, em grande parte, já foi resolvida muito por causa do enviado que ele mandou, né? O Steve Witkoff, que ele mandou lá para discutir. O Benjamin Netanyahu estava ali na dúvida se fazia o acordo, se não fazia, começou a sentar em cima da coisa. O Steve Witkoff chegou lá no sábado e falou, a reunião é agora, né? E meio que obrigou Israel a aceitar o acordo como é que estava. Sobre a Terceira Guerra Mundial, a gente, se ela não acontecer, ela sempre vai estar sendo
evitada, né? E qualquer um pode dizer que está evitando a Terceira Guerra Mundial, né? Mas isso aí também, esse tipo de atitude é bem típica do Trump. Mas vamos lá, pode ter alguns bons resultados e acho que a gente já viu um deles acontecendo. Só para lembrar, uma coisa, Wilson, Duda, rapidamente, fala, só para lembrar que o Trump acaba de ser recebido na Casa Branca pelo casal Joe e Jill Biden. Então, o Donald Trump e a Melania acabaram de ser recebidos, estão lá para tomar um chá. E o próximo passo, segundo a divulgação especializada da mídia que está cobrindo, é que os dois casais, o atual presidente e o novo presidente, vão com a mesma limusine para o Congresso, onde vai ser dado o início da cerimônia de fato da posse. Então, os dois presidentes já estão lá na Casa Branca falando de amenidades, coisa que o Trump não fez quando o Biden ganhou, diga-se de passagem. Mas pode voltar. Boa, Inácio, boa. Boa pela informação. Agora, só ia fazer um comentário rápido sobre esse sentimento, meus caros colegas. É que uma coisa é o fato, né, Ale, que o Trump já pode comemorar porque ele conseguiu trazer de novo o Village People, né, para o estrelato, né, todo mundo cantando a IMCA e tal, esse tipo de coisa, enfim. Mas, é como disse o Duda, definitivamente, eu acho que talvez seja essa lição, né, Duda? O mundo não acabou. O Trump vai assumir novamente, já vai para o seu segundo mandato, e o mundo não acabou. Quer dizer, aquele clima de caos, de que, nossa, a sociedade, vamos ter uma terceira guerra, uma quarta guerra mundial, e o Trump vai estar lá, vai apertar um botão da bomba atômica dos Estados Unidos, isso não tem a menor chance de acontecer, né, senhores? Sobre o Village People, eu fui pesquisar melhor o assunto, achei super interessante, porque o líder da banda, que é o policial, ele chegou a publicar um textão enorme no Facebook na semana passada, porque ele estava sendo muito criticado. Pô, como é que essa sua banda, que é adorada por muita gente do público gay, de repente apoiando o Trump, né, com toda essa campanha contra a ideologia de gênero e tal. E aí ele faz um super textão no Facebook e ele confessa, olha, a nossa candidata era a Kamala Harris, né? Não vamos esconder isso aqui. Agora, se a Kamala Harris tivesse vencido as eleições de novembro, com certeza ela não chamaria a gente para cantar em qualquer cerimônia, porque a Kamala Harris pode chamar a Katy Perry, o John Legend, que são... Porque todos os artistas ali gostam muito mais do Partido Democrata, né? Agora o Trump... Lady Gaga. O Trump gosta da gente, o Trump realmente gosta deles, né? Então a gente deve muito a esse cara aí e vamos que vamos, né? Vamos torcer para que ele faça um bom governo. Eu já volto com o Alexandre Borges, que ia dar uma pensata quando eu tive que interromper por causa do nosso intervalo. Alexandre? Não, foi muito bem interrompido, porque eu ia falar uma besteira, que era, a gente estava falando de amenidades, né? E aí eu ia lembrar, dentro do terreno das amenidades, que Trump, ele nasceu no dia 14 de junho, que neste mesmo dia nasceu Ernesto Che Guevara. Então você tenta imaginar, para um astrólogo, tentar explicar que o Trump e o Che Guevara nasceram no mesmo dia. Enfim, deve dar trabalho, deve ter que fazer muita volta ali no mapa astral para poder... Aliás, 14 de junho, me corrijam se eu estiver enganado, é signo de Gêmeos. Então você imagina os gêmeos aí, o Donald Trump e Che Guevara. Mas enfim... Gêmeos mórbida semelhança, tinha um filme assim. Com o Jeremy Irons. Isso, ele era o gêmeo, ele fazia os dois papéis. Enfim, bom filme, mas é meio mórbido mesmo. Enfim... o Trump, e até vou pegar um gancho de uma coisa também interessante que o Duda falou, essa coisa de você falar que você impediu uma terceira guerra mundial, e isso dificilmente tem algum mérito. Eu até já escrevi sobre isso em outros contextos. Tem um termo que eu já vi algumas pessoas usando, até o Taleb e outros, eles chamam isso de herói silencioso. O herói silencioso é aquele que evita uma tragédia, né? É aquele que nunca leva crédito porque aquela tragédia não aconteceu. E sempre vai ter gente dizendo que a tragédia nunca teria acontecido, que aquilo era exagero. Enfim, então é algo que tem um quê de heroísmo também muito forte, porque a pessoa sequer vai levar o crédito, né? Se não me engano, no livro do Taleb, O Antifrágil,
ou no anterior, que era o do Black Swan, ele contava essa história do agente que tentou impedir o 11 de setembro, mas acho que não chegou a tempo e tal. Ele poderia ter impedido, e se tivesse impedido, ninguém aqui estaria falando disso, não teria sido derrubada as Torres Gêmeas, né? E ele poderia ter evitado essa tragédia. Tem a história famosa dos binóculos do Titanic, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que o Titanic, você tem lá em cima aqueles caras que ficam olhando para ver se tem o iceberg. Vamos lembrar que em 1912, quando foi o acidente, não existia os equipamentos de geolocalização, de sonar, essas coisas todas que a gente tem hoje. Então você tinha que ter fisicamente o sujeito lá em cima olhando, né? Para ver se dava de cara com o iceberg. Só que o binóculo ficava num armário e o sujeito que tinha a chave do armário foi transferido e não embarcou no último momento. Um dos sobreviventes da tragédia, que foi exatamente esse sujeito que só conseguiu ver o iceberg a 500 metros de distância, ele falou que se tivesse com um binóculo, ele teria visto a uma distância que ele teria conseguido evitar a tragédia. Então ele poderia ter sido também um herói silencioso. Então essa é uma questão interessante que o Duda levantou, e eu espero que o Trump seja, então, um herói silencioso, porque realmente durante o primeiro mandato dele não começou nenhuma guerra. E ele fala isso, né? Ele fala como os esforços dele e a própria autoridade que ele deu ao cargo na presidência americana fez com que os tiranos do mundo enfiassem a viola no saco, baixassem a bola e as guerras não tivessem iniciado. Então a guerra da Ucrânia só começou durante o governo Biden, aquela retirada desastrada do Afeganistão foi no governo Biden. Quer dizer, várias coisas que aconteceram, que já estavam ali meio que em ebulição durante o primeiro mandato do Trump, elas não aconteceram. Tem a história, inclusive, dele ter uma reunião com um dos líderes do Talibã do Afeganistão, e ele ter dito para o sujeito, para o intérprete, né, fala para ele que se ele fizer isso e aquilo, lá, a guerra e tal, eu vou mandar explodir a casa dele e matar a família dele inteira. Conta essa história, que numa reunião, e aí que ele teria, inclusive, o intérprete teria ficado com medo de falar, mas o Trump falou, não, repete, fala isso para ele. E aí depois o Trump teria pegado no terno uma foto da casa, uma foto de drone, de satélite, da casa do próprio sujeito com quem ele estava ameaçando, e ter mostrado a foto, e aí ficou evidente do que ele estava falando, né? Que ele ia botar um preço numa ação terrorista ou em algo feito pelo Talibã. E, verdade ou não, realmente o Talibã só foi tomar o poder, ele só foi se animar a fazer o que fez depois, durante um governo Biden, que é considerado um governo fraco. Então, são coisas que a autoridade faz. O Ronald Reagan, ele mesmo dizia, né, ele acabou com a Guerra Fria sem dar um tiro. Ele conseguiu desmantelar toda a União Soviética, fortalecendo os Estados Unidos, fortalecendo a União com a Europa, com a Inglaterra, com o poder moral também da relação que ele tinha com o Papa João Paulo II na época. E a União Soviética acabou caindo, o Muro de Berlim acabou caindo e não houve guerra.